Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Meu convidado de hoje é um dos nomes mais respeitados do agronegócio brasileiro. É uma referência, sobretudo na evolução da indústria de máquinas agrícolas no país, prestígio conquistado quando, durante 10 anos, liderou a John Deere no Brasil, conduzindo um período de forte inovação, crescimento e transformação da companhia. Atualmente vive uma nova fase profissional, dedicada à mentoria, aos conselhos de administração, às palestras e ao compartilhamento de conhecimento, experiência e liderança sobre os desafios e as oportunidades do setor. É com grande prazer que recebo nos estúdios da TV Tarobá nesta noite o engenheiro agrícola e palestrante Paulo Herrmann. Boa noite, Paulo. Boa noite. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Caio, pela essa oportunidade para falar para os teus ouvintes e telespectadores e estar em Cascavel e ser recebido por você é uma grande alegria. A honra é nossa. Paulo, qual é o momento que vive hoje o agro brasileiro? Olha, é um momento interessante que eu sempre digo, é um momento de revisitar um pouco seus conceitos, né? A gente celebra muito recordes de safra. Ano após ano a gente cresce. Nos últimos 5 anos, Caio, nós crescemos 37%. E a gente fica muito contente com isso, porque isso é prova do nosso trabalho, da tecnologia, do Brasil, nosso potência agrícola. Exatamente. Só que tem uma coisa. Nosso negócio ele é regido por uma lei chamada oferta e demanda. E se na soja nós somos o maior jogador mundial, o maior player mundial, fazemos 180 milhões de toneladas e nós nos regozijamos porque nós a cada ano superamos essa marca, nós estamos colocando produtos demais talvez no mercado. Para menos demanda. Para menos demanda. A demanda cresce, claro, mas não cresce na velocidade da nossa produção. Então, eu acho que esse é o primeiro exercício. Nós precisamos refletir um pouco se vale a pena continuar sobre-ofertando o mercado, porque se é oferta e demanda, eu boto mais produto no mercado, o preço cai. Agora, há um paradoxo que chama muito a atenção. O Brasil bate, como você já lembrou aqui, sucessivos recordes de produção, amplia exportações e consolida essa posição como superpotência mundial, né, de alimentos. Falamos também das carnes, de um modo geral, né? Frango, o maior produtor exportador, suínos também, uma grande presença, gado, né? Ao mesmo tempo, vemos produtores altamente endividados, propriedades entrando em recuperação judicial e muitas dificuldades financeiras no campo. Não só no campo, como empresas que atuam no segmento, né? Como explicar essa contradição, Paulo? Olha, a primeira parte que você colocou é a nossa aptidão. Nós temos 5 coisas que ninguém tem no mundo. Nós temos sol e água, que são fundamentais, porque a agricultura é fotossíntese. Fotossíntese, sol e água, 12 meses por ano. Então, ninguém tem isso afora os trópicos. Nós temos, o terceiro fator é terra. Nós fazemos 80 milhões de hectares com os grãos e 150 milhões de hectares com a pecuária. Então, tem condições de parte dessa área botar em produção mais grãos e mais boi. Então, poucos lugares no mundo têm isso. O quarto fator é ciência. Tudo isso que você falou é fruto de ciência. Sem não dúvida. É acaso, não Claro. é porque Deus é brasileiro, é pura ciência capitaneada pela Embrapa. A vocação do produtor e a ciência. Exato. E aí é o quinto fator, é o produtor. Nós temos uma força para fazer, para desbravar, para enfrentar o desconhecido, para sair do conforto da sua região e para o fim do mundo. E lá, né, a história do pioneiro, ele sai da onde ele se aquerenciou, onde ele viveu e vai para o desconhecido. Isto ninguém tem, e isto explica essa tua primeira parte da pergunta. A segunda parte é que nós temos que voltar de novo aos fundamentos do nosso negócio. Certo. O nosso negócio ele é de baixas margens, porque é oferta e demanda, e é commodity. O nosso negócio depende de clima, e o nosso negócio é cíclico, altos e baixos. Ora, se eu não prestar atenção nessas 3 coisas, eu vou me endividar. Porque quando a soja foi a R$200, a única certeza que se deveria ter é que isto era um ponto fora da curva.
Isto não seria a nova normalidade, infelizmente. Então, não dá para fazer despesas baseado num número que é um número Porque casual. ninguém tem garantia que ele vai prosseguir daquele jeito, ou até subir, né? E eu acho que isso explica um pouco. O nosso potencial é maravilhoso, mas nós ainda estamos, né, tropeçando no entendimento dos fundamentos do negócio. Agora, eu gostaria que você desenvolvesse, exatamente, você acabou de falar, esses 3 pilares, né? Que você destaca essas 3 características sempre, né? E explicasse, então, por que eles definem tão bem a realidade do produtor rural? Ou mais ainda, de que maneira é possível controlar ou mitigar em alguns desses pilares os efeitos, digamos, prejudiciais? Você já falou, por exemplo, é commodity, não tem como você controlar o preço de um produto que é regulado pelas bolsas, né, pelo mercado internacional, né? O clima também é mais difícil ainda, né? E aí você tem o outro pilar, que é o ciclo, né, da produção. Como é que faz? Dá para administrar isso? Dá para gerenciar isso aí, Gerenciar. né? Você não vai mudar o clima, mas dá para interferir ou planejar como Perfeito. lidar com isso. Então, vamos lá. Primeira questão. Eu faço commodities não tem valor agregado. Quando falamos commodities, estamos falando soja, milho, trigo nem tanto, né? Que eu acho que não é o caso, mas também é, né? Arroz, frango, né? Ok. São commodities. Certo. Que é um nome chique em inglês para dizer coisa comum. Coisa comum. Coisa comum não tem valor agregado, tem o valor em si. Como é que você lida com isso? Ajustando a oferta à demanda. Perfeito. Né? Essa é uma lei que ninguém vai revogar. É verdade, vale para tudo, Oferta e demanda é assim, botou muito produto no mercado, o preço cai. Tira produto do mercado, o preço sobe. Então, esse é o primeiro ponto. Dá para mitigar esse ponto dos preços ali, já que tu não tem como interferir no custo e também não tem como interferir em Chicago, onde são definidos os preços. Mas tu pode reduzir a oferta. O segundo ponto do clima, você não pode mudar o clima, mas você pode lidar com o clima. Então, a gente diz assim, o solo é caixa d'água. Certo. Então, se nós temos no Brasil 1.500, 1.700 milímetros de chuva por ano, né, então não tem um problema de falta de água. Nós temos a água mal distribuída. Mal distribuída. E se ela é mal distribuída, Caio, o que eu tenho que fazer? Quando ela cai, eu tenho que absorver Armazenar. ela, botar dentro da terra. Dentro E da aí terra. está o fator que tem que ser mitigado. Nós temos uma camada impermeável. Nós temos aqui a superfície e aqui embaixo é uma camada impermeável. A água entra, encharca e o que sobrou vai embora. Vai para o rio, levando erosão, Ou inunda plantações. inunda a planta, encharca tudo, estraga, ninguém pode nem entrar. Então, você tem que aprofundar esse perfil. Tem pesquisadores que dizem o seguinte, se todos os solos brasileiros fossem escarificados, subsolados, ou seja, essa camada fosse rebentada, nós poderíamos ter 15% a mais de produção. Olha só. Então, esse é o A ciência já está mostrando isso. A ciência está mostrando isso. E esse é um grande trabalho que nós vamos ter que enfrentar, tanto aqui no Paraná como no Brasil inteiro. Nossos solos estão compactados. Certo. E o terceiro fator, que é um fator dos ciclos, eu comparo isso a uma montanha russa. Quando você está subindo, a soja está subindo, pegando o preço 180, 200, você está naquele conforto, está tudo subindo, olhando para o céu, olhando para as gastando por nuvens. conta. E já estou comprando um carro novo, tocando o carro e estamos fazendo despesas porque o nível da água subiu e escondeu todas as pedras. Quando o carrinho bota Da montanha-russa a desce. montanha para baixo, aí vem o apavoramento, vem os boletos para pagar. E é um pouco isso que está acontecendo. Nós fizemos, na época da pandemia, logo depois, nós fizemos endividamentos, nós compramos e investimos, fizemos arrendamentos a 20, 25 sacos de soja por hectare, completamente absurdos e impagáveis. E hoje nós estamos tendo que nos defrontar com essa realidade. Isto vai passar, só para concluir, isso vai passar. Opa, então vamos para o lado otimista da história. Vai passar, porque as crises... Como sempre, né? Não são duradouras. Tem vários tipos de crise. Tem a crise que a gente chama em V, ela é rápido para descer e rápido para subir. E tem a crise em U,
ela desce também rápido, e essa que nós estamos enfrentando agora. Está demorando para a gente, né? Está há muito tempo, nós estamos há 4 anos aqui embaixo, mas ela vai subir, porque não tem como permanecer eternamente. Os estoques estão sendo diminuídos. E já vimos ao longo da história esses momentos, né, de altos e baixos, né? Anos de prosperidade, de repente vem lá alguns anos, não tantos quanto os de prosperidade, com anos de crise, né? Agora, quando se fala que é uma atividade cíclica, de ciclos, né? A gente também pode associar isso às, por exemplo, 2 safras por ano, que o Brasil já consegue fazer isso, né? Isso é uma conquista também da ciência, né? No Brasil especialmente, né? Isso só acontece no Brasil. Só no Brasil, Nenhum outro lugar no mundo faz 2 safras. Mas voltando só, antes de elaborar sobre isso, você falou em ciclos, né? Lembra que na Bíblia a gente tem lá citações das épocas, né? 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras? Sim. O que era aquilo? Aquilo eram as enchentes do rio Nilo, entendeu? Que traziam o limo e toda aquela parte fértil do fundo do rio para cima, todas aquelas várzeas estavam fertilizadas, 7 anos de colheitas boas. Exatamente. Quando essa fertilidade ia embora, né, aí as vacas magras vinham. Então isso é bíblico. É bíblico. Não tem nenhuma novidade. Né? Infelizmente, a gente tem que sofrer muitas vezes para aprender ou relembrar alguns princípios. Né? Você ia falar da questão do ciclo que eu mencionei, né? Que só no Brasil tem, então, esse ciclo. E aí a questão da safra. Até no vinho, né? O Brasil está aprendendo a fazer vinho na contramão de outros países, né? Em épocas diferentes, né? E a gente está descobrindo que o paralelo 33 é um paralelo fantástico para vinho no mundo todo. Exatamente. Né? E pega o Brasil lá na franja, lá do Rio Grande do Sul. Pega lá embaixo, lá no Rio Grande, aí depois a África do Sul, Austrália, né, Califórnia, tudo é 33. Exatamente. Né? E os vinhos são muito bons. Muito bons. Graças a Deus, os vinhos brasileiros melhoraram bastante. Sim. Mas a questão da segunda safra é interessante. Né? Se a agricultura ela é fotossíntese é solo, qual é o país que tem 12 meses de sol por ano? Só nos trópicos. Porque você vai... Agora, por exemplo, nós estamos na Europa. Um calorão, né, dos infernos. Mas daqui a pouco vem o inverno, aí acabou, ficou frio, a terra esfria, a semente não germina. O sol desaparece. Né, acabou, o sol desaparece, depressão vem. É a maior taxa de suicídios. São aqueles meses em que não tem sol, as pessoas ficam deprimidas. O agro, a semente fica deprimida também. Ela é muito frio, ela não nasce, ela fica quietinha. Então, só onde tem sol, tem calor, você consegue germinar. E aí aparece o fenômeno da segunda safra, que nós estamos colhendo agora. Por exemplo, aqui no Paraná, milho, muito milho. E não existia tanto milho há 10, 15, 20 anos atrás. Isso é ciência, isso é tecnologia, mas aliada ao nosso terroir. Vamos usar uma palavra bonitinha? Vinícola, terroir. Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos entrevistando o engenheiro agrícola e palestrante Paulo Hermann, que foi diretor, foi CEO da John Deere no Brasil. E na América Latina também, né, Paulo? Você ocupou também esse posto, né? Já voltamos. Espere aí. Você está assistindo o Conexão Tarobá? E aqui nos estúdios da TV Tarobá eu recebo o Paulo Hermann, que foi CEO da John Deere no Brasil, uma das maiores fabricantes de máquinas agrícolas no mundo. E hoje é palestrante e vive uma nova fase da vida, distribuindo o seu conhecimento Brasil afora. Paulo, você conhece profundamente a modernização tecnológica da agricultura brasileira. Hoje o produtor dispõe de máquinas inteligentes, conectividade, inteligência artificial, já falei, né? Análise de dados. O Brasil está conseguindo transformar esses avanços, Paulo, em maior competitividade ou ainda existe um grande espaço para a gente evoluir? Boa pergunta. Tem bastante espaço para evoluir. Infelizmente, o que acontece é que há um descasamento entre a academia no Brasil, as universidades, que formam os profissionais, e a tecnologia que as empresas estão aportando no mercado. Tem um preconceito, né, antigo, né, Paulo, da academia com o setor produtivo, né? Existe um ranço. Existe um ranço ideológico aí. Mas o problema maior é que a academia ela está fechada, principalmente as públicas, né?
Hoje eu visitei a FAG e fiquei impressionado com o que eu vi, né? O que mostra que a academia privada está andando na mesma velocidade da tecnologia. Que com a globalização, o que aconteceu, Caio? Nós começamos a acessar a tecnologia muito mais rapidamente. Sim. E a academia não avançou na mesma velocidade. Então, nós temos hoje mais tecnologia e ainda oportunidade de usá-la de forma melhor. Por isso que novos profissionais, novos perfis de profissionais precisam ser formados. Talvez hoje eu tenha que ter mais o que a gente chama de um data scientist, um cientista de dados, que é aquele cara que pega os dados que as máquinas fornecem, interpreta agronomicamente, estatisticamente e diz o que tem que fazer com aquilo. Porque um dado sem interpretação está perdido. Um mero número. Mero qualquer, número, né? Então, acho que tem esse desafio de nós organizarmos melhor a nossa base de dados, interpretá-la e tomar decisões com base nesses dados que as máquinas forneceram. Esse é o próximo passo, né? Esse é o próximo passo. E deixar que as máquinas automatizem funções repetitivas. Claro. Toda vez que tem que repetir, levanta, abaixar, Isso já, o ser humano não... Isso já estamos utilizando largamente no campo, né? As máquinas todas automatizadas e plantio de colheita e tudo mais. Né? Isso aí. Com altíssima tecnologia. Nesse sentido, já nós conseguimos tirar do ser humano várias funções repetitivas que não tinham valor agregado nenhum. Mas ainda o grande passo está no uso efetivo da base de dados, dos dados que essas máquinas fornecem. Podem fornecer. Nós estamos usando muito. Dê um exemplo que poderia ser utilizado esses dados, Paulo. Olha, a questão do próprio plantio, da produtividade daquele pedaço de terra, clima, todas essas coisas, né? Tudo isso. Eu vou te dar um exemplo. Todas as nossas lavouras foram desenhadas na década de 70, 80. Certo. Nessa década de 70, 80, um trator tinha 150 cavalos, a plantadeira 13 linhas e a colheitadeira 22 pés de plataforma. Então aquilo funcionava perfeitamente. 50 anos depois, a lavoura continua do mesmo tamanho, mas o trator de 150 passa a ter 400 cavalos, a plantadeira de 13 passa a ter 26 linhas, e a plataforma da colheitadeira de 22 pés passa para 50. Então a máquina está fazendo muita volta, está fazendo muita manobra, está compactando o solo, gastando combustível sem gerar resultado. Então nós vamos ter que redesenhar as nossas lavouras também, para ajustá-las ao tamanho. Mas e por que chegou a esse ponto? Por que as máquinas assumiram essa dimensão sem necessidade? Não, é que... Quando você automatiza um processo ou mecaniza um processo, a primeira providência foi aumentar a largura da máquina. Então, numa passada, em vez de fazer 5 metros, eu faço 10 metros. Certo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda foi, não dá para aumentar indefinidamente, porque você tem porteira, você tem estrada, você não pode tem que pensar nisso também. Aí vem a ideia de aumentar a velocidade. Agora eu não quero mais plantar a 4 km, eu quero plantar a 8 km por hora. E de 8 eu já estou indo agora para 14. Então eu preciso mais trator, preciso mais potência. Então uma coisa cai e vai puxando a outra. Primeiro aumenta a largura, aí depois eu tenho que aumentar a velocidade, aí eu aumento a potência. Né? Então tudo isto precisa ser considerado também com relação à lavoura que eu tenho. Que não mudou de tamanho. Que não mudou de tamanho. Então, agora eu estou voando com 15 km por hora numa lavoura que foi desenhada para 4, para 5. Um passinho atrás, nesse caso. Exatamente. Paulo, existe um gargalo histórico que parece acompanhar o crescimento da produção brasileira, que eu sei que da produção brasileira, que é a armazenagem. Esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Hoje, a nossa capacidade de silos atende pouco mais de 65% da safra de grãos. Né? Como esse descompasso, Paulo, afeta a renda do produtor, a logística e a competitividade do Brasil? Essa ótima pergunta, porque lá atrás, no primeiro módulo, nós falamos um pouco sobre custos, controle de custos, e aqui tem um item que dá para trabalhar. Então, por exemplo, o que acontece quando a gente não tem armazenagem suficiente na propriedade? A gente colhe, porque todo mundo colhe ao mesmo tempo. Então, pegar o carro agora, andar aqui no interior, todo mundo na lavoura colhendo milho, ok? Se eu não tenho soja, se eu não tenho silo, eu tenho que botar num caminhão
e mandar para a cooperativa. Okay? Nesse momento, o preço do frete subiu. Exato. Né? Porque todo mundo está usando caminhão. Aí chega na cooperativa e entra na fila, esperando ser atendido, porque a cooperativa se planeja para receber ao longo do ano, não tudo uma vez só. Exato. Né? E se eu mandar direto para o porto faz a mesma coisa, ele me taxa lá com prêmio negativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a capacidade de reter o produto por um pouco mais de tempo dentro da propriedade. O americano, ele 65% do que ele colhe, ele segura. E vai largando aos poucos. Claro, vai fazendo um preço médio. Exatamente. Então, ele pega aquela quantidade de material, divide em lotes, define qual é o preço mínimo que ele quer, que ele acha que ele precisa, e à medida que chegou no preço mínimo, ele larga um lote. Depois larga outro lote. E assim ele vai administrando por média. Perfeito. Então, soma o lote 1 com 2, com 3, com 4, com 5, divide por 5, é a média do cara. Vai formar o preço que ele precisa, Isso, que paga o custo, dá o lucro e tudo. Exatamente. Então, e nós precisamos melhorar a nossa capacidade de retenção. Não diria nem de armazenamento, retenção. Se eu ficar com esse produto 90 a 120 dias depois de colhido na propriedade, eu já resolvo o problema. Então, pode ser um silo desses verticais metálicos, como também pode ser um silo bolsa. Aqueles de embutimento que ficam na lavoura, tipo linguiça. Entendeu? Agora, é um problema a ser enfrentado, né, Paulo? Gravíssimo, você né? segura o produto, Caio. E por que a gente não vê esse assunto andar, né? Essa demanda andar? Não se vê mais investimento em armazenagem? Bom, porque nós estamos estagnados nesse percentual aqui há muito tempo. Na verdade é o seguinte, nós crescemos a armazenagem, mas crescemos... Novamente não no mesmo ritmo. Isso. E aí, de novo, volta lá no início da nossa conversa. Será que nós temos que comemorar tantas essas safras sobre safras, esses Super recordes? safras. E eu acho que nós temos que ser menos vaidosos. E mais conscientes, racionais, mais frios. Gente, vamos lá. Olhar o dinheiro, né? Temos que olhar o dinheiro. Caio, se nós colhemos 180 milhões de toneladas de soja, os americanos 115, os argentinos 50, e são os três grandes aí. Então, quem faz 180 manda no jogo, que somos nós. Se eu fico comemorando super safra, super safra, super safra, e o consumo não está aumentando na mesma velocidade, eu estou deteriorando o meu mercado. Sem dúvida. Não são os americanos. Então, se nós tirarmos hoje 10 milhões de toneladas, Caio, muda completamente o jogo. Claro que não é deixar de produzir 10 milhões de toneladas e deixar a terra nua, sem fazer nada. Mas isso chama-se planejamento. O que nós podemos fazer? Paulo, o comércio mundial de alimentos está cada vez mais exigente, crescem as barreiras sanitárias, ambientais e comerciais. E um exemplo recente agora é a decisão da União Europeia de restringir a importação de carnes brasileiras a partir de setembro, um grande golpe, né, no setor aqui do Brasil, alegando questões sanitárias. Onde foi que o Brasil errou nesse processo, se é que erramos, né? Foi uma falha na nossa adequação a essas exigências? Ou, na verdade, o Brasil está sendo vítima de um protecionismo do mercado? Eu vou responder de duas maneiras. O protecionismo, ele existe, ele muda que nem camaleão. De nomenclatura, né? De nomenclatura. Uma hora é barreira tarifária, depois é uma barreira alimentar, ambiental, depois é uma barreira sanitária, dos Estados Unidos. Depois é uma barreira social. Porque os governos querem proteger o emprego, etc. Então, isso é uma coisa normal e a gente tem que se preparar, principalmente na questão da inspeção, né, sanitária. Né? Porque quando a gente bota um produto no navio, ele tem que sair correto, não pode, se no meio do caminho... E adequado às normas do importador. Exatamente. Agora, aquilo que está acontecendo na União Europeia é um problema anunciado. Há 2 anos atrás, eles já avisaram que a carne brasileira... Aquele negócio de antimicrobianos, né? Os antimicrobianos, que são proibidos na Europa. Nós sabíamos disso, não fomos surpreendidos, simplesmente não se tomou nenhuma ação para adequar. Então, eu sou crítico aos europeus, mas nessa hora eu não posso criticar, porque eles avisaram com o devido tempo de antecedência. Por isso que
se nós quisermos ser um país sério de exportação, nossa vigilância sanitária, tanto animal quanto vegetal, precisa estar no topo das nossas prioridades. Além disso, né, Paulo, nós temos ainda a concorrência crescente de países que hoje são nossos clientes e que estão procurando não só a autossuficiência na produção de alimentos, né, para o consumo da sua população, como também querem ser grandes exportadores de comida. A China é um caso, né, que está realmente querendo assumir um protagonismo como exportador até de frango. A gente viu agora que está aumentando e querendo entrar até em mercados tradicionais do Brasil, como é o caso lá da Ásia, ali do Oriente Médio, né? Tudo chama-se uma coisa, chama-se segurança alimentar. Segurança alimentar. Esse é o grande que virou problema. Segurança nacional, né? Segurança e derruba o governo. Então, quando um povo aumenta o seu poder aquisitivo, ele começa a ficar mais exigente com relação à sua alimentação, à qualidade da alimentação, e os governos sabem disso. Então, a China está preocupada porque o que acontece? Ela tem 800 milhões de chineses no interior, ganhando $80 por dia. E tem a turma que está na cidade, trabalhando nas indústrias, ganhando muito mais. Então, qual é a lógica deles, né? Esses caras aqui de $80 dia, eles recebem esse pagamento do governo, o governo dá semente para eles, dá tudo, eles têm que plantar, produzir e entregar para o governo, eles não vendem. Então, são como se fossem funcionários públicos. Funcionários públicos, sim. Entendeu? Então, qual é o plano deles? É levantar o nível dessa turma aqui, porque senão vão ter uma guerra civil. Exatamente. Então, comida, né? A estratégia deles é muito nessa lógica de produzir comida, né, para que eles tenham menos dependência. Eles têm que importar 100 milhões de toneladas, 110 milhões de toneladas de soja todos os anos. Mas aí eu quero falar uma coisa, porque houve um alarmismo muito grande, porque a China está fazendo um plano que vai ser autossuficiente em alimentos. Então, vai sim melhorar a produção de trigo, produção de milho, produção dessas coisas aí. Arroz, mas não vai aumentar a produção de soja porque eles não têm terra, não têm água e não tem jeito deles fazer 100 milhões de toneladas. Eles fazem 20 milhões de toneladas. E carne também eles não têm. A carne, eles sabe o que eles vão fazer? Já fizeram agora, depois daquela crise que eles tiveram ali do suíno. Eles estão agora fazendo... Eles faziam muito a criação de suínos em fundo de quintal. Bem então, isto eles rudimentar, estão, né? Muito rudimentar, com problemas zoonoses, tudo que é tipo. Caio, agora o que eles estão fazendo? Eles estão construindo prédios como se fossem apartamentos. Sim, eu vi isso. Entendeu? Impressionante. Uma coisa maravilhosa, né? Toda a ração começa lá em cima, automaticamente vai alimentando os porcos. Ficção científica, parece. É uma coisa assim. E isso vai funcionar. Vai. E eles vão vender suínos para... Porque é a carne que eles mais consomem, é suíno. E para o mundo inteiro. Mas soja, não. Soja, não Paulo, tenho medo. Para encerrar, o papo está muito bom. A gente conversaria aqui mais meia hora, tranquilamente, né? Para encerrar, olhando para os próximos 10 ou 15 anos, você é otimista em relação ao futuro do agronegócio brasileiro? Eu sei que você é. Eu vou até, nem vou perguntar. E que mensagem você deixaria aos produtores rurais que nesse momento enfrentam tantas incertezas, mas continuam acreditando no seu trabalho e na força do campo? Eu comecei até a responder, porque eu sou tão entusiasmado com o agro. Já vi nos teus olhos. Exato. Eu não tenho como... Gente, a população mundial está aumentando. Né? E cada ano nasce uma Alemanha. Entre os que morrem e os que nascem, 80 milhões a mais de pessoas por ano. Então, tudo com boca, precisa comer. Claro. Número 1. Número 2, o mundo está ficando melhor. Né? A turma está melhorando o poder aquisitivo. Até no Brasil, com todos esses programas sociais aí, a turma está comendo mais. Não tem mais magro. Vai lá no ponto de ônibus para ver. Problema de obesidade. Todo mundo quer caneta emagrecedora. Tudo barrigudinho. Se não fosse assim, por que as canetas seriam o sucesso que são? Então, não tem. Vai ter que comer. E essas comidas artificiais, tudo acabaram. Não existe mais. Então, é um negócio... Foi uma ilusão. Proteína, carne vermelha. E nós somos o país para fazer isso, porque nós temos esses 5 fatores que eu já te expliquei. Agora, nós temos que também entender como é que funciona o negócio. Nós não podemos mais ficar plantando e esperando que a natureza resolva os nossos problemas. Paulo Hermann, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, obrigado pela entrevista, obrigado aos telespectadores que nos acompanharam, assistindo essa excepcional conversa com um dos mais profundos conhecedores do agronegócio do Brasil, o Paulo Hermann, engenheiro agrícola, palestrante
e ex-presidente da John Deere no Brasil e na América Latina. Obrigado pela audiência, bom domingo a todos e até o próximo sábado.